Olá pessoal, eu te encorajo a nos seguir em todos os nossos canais digitais. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todos os nossos novos conteúdos, dê o seu like e deixe os seus comentários para que nós possamos levar a você as respostas para os seus questionamentos e conteúdos de acordo com a sua necessidade. Mas tem uma outra coisa interessante que eu queria que você explorasse. Quando você chegou na Sony, eu já estava lá, né? Você chegou em marketing e eu estava em vendas. Você, se não me falha a memória, você entrou na divisão de filmadoras e máquinas digitais e eu já trabalhava com som automotivo. Mas a sua primeira entrevista para entrar na Sony foi para a área de som automotivo, não foi isso? Foi. E o que que aconteceu? Ah, essa história é legal. O que História que é legal. aconteceu? Essa é fantástica, é muito legal, É, muito é, legal. é. Bom, primeiro assim, eu entrei na Sony em junho de 1998, né? Aliás, coincidentemente, ou não, foi o mês que o meu sócio atual, o Luke, o Luciano, também entrou na Sony. A gente Olha entrou só. no mesmo mês. Então, de certa forma, o destino estava sendo traçado lá. Então, assim, eu entrei e eu tinha participado de uma entrevista, ou de algumas entrevistas, para uma posição anterior a essa de, eu acho que era assistente de marketing, era um acima do estagiário. Então, eu entrei em câmeras, né, como você falou, mas eu tinha participado de um processo seletivo para a categoria de som automotivo. Sim. E foi um processo longo, com várias entrevistas, não sei o quê. E no final ficou entre duas pessoas, né? Isso eu fiquei sabendo depois, naturalmente, né? Eu sabia que eu estava na fase final do processo, mas eu fiquei sabendo depois um pouco dos detalhes dessa história. Ficou entre eu e o Rafael Bongiorno, que foi o cara que pegou essa posição de assistente de marketing uns 6, 8 meses antes de eu entrar na Sony, para som automotivo. E aí surgiu essa vaga para câmeras, né, filmadoras, câmeras digitais e filmadoras na época. Eles já tinham feito um processo longo para som automotivo, tinham gostado de mim, quer dizer, provavelmente a decisão foi muito difícil ali no último minuto, eles optaram por uma outra pessoa. E aí foi muito fácil, porque eles me chamaram, eu estava disponível ainda, não estava trabalhando, e me convidaram para ser o assistente de marketing e ser par do Rafael, que tinha entrado alguns meses antes. E foi incrível, assim, e eu acho que foi nesse processo seletivo final, quando eles me chamaram para a vaga de filmadora, que eles me explicaram sobre isso daí, né? Quer dizer, putz, olha, ficou entre você e outro cara, a gente ficou muito na dúvida. Então foi muito fácil agora, porque a gente falou, vamos direto no Ricardo. E quando eu entrei, depois fiquei super amigo do Rafael. O Rafael tem uma carreira de muito sucesso, é vice-presidente da Electrolux no Brasil já há um bom tempo, enfim. E depois ficou super meu amigo, né? É a história, né, um pouco do que a gente estava falando antes, o como que você convive com esse tipo de coisa, né? Tem dois elementos que eu acho sensacionais. Um deles eu usei hoje, que foi a não contratação no primeiro processo seletivo. Hoje a gente teve uma dinâmica com candidatos para estágios. A gente tem contratado bastante estagiário no intuito de desenvolvê-los ao longo do tempo. Eu acredito demais que a gente tem que focar na juventude o tempo inteiro, né? E a hora que entram lá 30 estagiários para uma dinâmica, você sabe que vão sair 3. E aí depois da dinâmica, eu comentei desse exemplo seu, porque é o seguinte, quando a gente olha o testemunho do Ron, quando a gente fica sabendo que você presidiu a Sony não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Então ninguém imagina, nenhum jovem imagina que você não foi aprovado por unanimidade no primeiro processo seletivo para auxiliar de É um marketing. bom ponto. E o que acontece? Né? Por que eu acho que isso é bastante importante? Porque a gente vai ouvir ao longo da nossa carreira muitos nãos. Só que alguma coisa aconteceu ali no processo que, embora você não tenha sido o escolhido e foi o Rafael, você marcou o pessoal.
E aí, isso acontece o tempo inteiro quando a gente é gestor, né? Às vezes você tem uma cadeira e você tem dois ali para sentar nela e não dá para dividir. Então, ainda que você entregue a cadeira para uma outra pessoa, aquela que não foi a escolhida, ela vai ter a chance dela. Ela só precisa estar pronta, porque ela vai ser chamada de novo. Então, eu acho que essa história sua é bastante relevante, pensando em quem está principalmente entrando no mercado de trabalho. Sabe, ouvir um não agora faz parte, né? Segue firme, porque o sim pode vir exatamente da direção que te deu um não.